paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, vamos ver hoje sobre uma mulher, uma jovem escrava. Uma dessas mulheres anônimas que estão nas escrituras registradas, mas que tem muito a nos ensinar. Uma dessas que não aparece o seu nome, mas a sua história. Existe um ensinamento poderoso para as nossas vidas. No capítulo 16 de Atos, nós vimos a história de Lídia. E agora, do versículo 16 ao versículo 18, nós vemos a história registrada dessa jovem escrava. Ser escrava no contexto que essa jovem vivia. Ela vivia na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade grega, mas colonizada pelos romanos. Era uma colônia romana. E nessa cidade, os principais moradores dessa cidade eram os militares aposentados, homens de alta patente, homens ricos que tinham comprado um título como cidadão romano e moravam na cidade de Filipos. E essa jovem pertencia a um desses homens. A Bíblia não dá nenhuma informação quem eram os seus senhores, apenas diz que ela tinha senhores, ou seja, ela tinha mais de um dono. Poderia ter sido deixada de herança para irmãos, para parentes, para primos, porque os escravos eram tidos como objetos e eles poderiam ser deixados de herança para alguém. Os escravos eram tratados de uma maneira terrível, eles não tinham nenhum tipo de direito. Os seus donos achavam que poderiam fazer com eles o que bem entendesse. Os romanos, se decidisse, crucificavam seus escravos simplesmente porque amanheceram o dia e amanheceram com vontade de fazer isso. Eles matavam seus escravos com flechadas para se divertirem. Então era algo muito, muito cruel. E essa jovem era escrava duplamente. Ela era escrava dos seus senhores e ela era escrava do inimigo. Ela era escrava de um espírito adivinhador, de um espírito enganador. Então essa jovem era escrava duplamente. Vamos ver o que diz o texto. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, provavelmente Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam indo lá para a beira do rio, lá onde eles evangelizaram. Lídia se converteu com toda a sua família e provavelmente eles estavam indo para aquele lugar novamente, que era um lugar de oração, pois na cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga necessitava que tivessem pelo menos 10 judeus tementes e praticantes. Então não tinha. Provavelmente pelo estilo de vida daquela cidade não atraísse muitos judeus. E eles estavam indo para o lugar de oração, provavelmente naquele rio que ficava entre 2 e 3 quilômetros da cidade de Filipos. Ele ficava um pouco afastado da cidade. E eles estavam indo para aquele lugar de oração. E nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz que ela estava possessa de um espírito pitônico. Essas pessoas que praticavam adivinhações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eram também chamadas de pitonisas. Por que elas eram chamadas dessa maneira? A mitologia grega, aquela cidade era uma cidade grega, de cultura grega, colonizada pelos romanos, mas de cultura grega. E a mitologia grega contava uma história, uma mitologia que eles acreditavam, mas que era como uma lenda, só uma lenda, mas eles acreditavam. E ali existia uma cidade chamada de Delfos, e nessa cidade tinha um templo, e esse templo era o deus Apolo, um deus que eles adoravam, o deus Apolo. E eles contavam uma história que esse deus Apolo, para se tornar o dono desse templo, ele dominou a pitonisa, que era a sacerdotisa daquele templo, que ela era possuída por um espírito de Piton. O que era Piton? Uma grande serpente, que era o símbolo daquele templo. Então, todas as pessoas que praticavam adivinhação eram oriundas dessa pitonisa. Então, eles acreditavam que quem adivinhava é porque tinha o espírito dessa pitonisa. E Apolo dominou esse templo
de Delfos, na cidade de Delfos, esse templo dessa pitonisa, e ele passou a ser o oráculo daquele templo. E as pessoas que passaram a adivinhar, era como se elas estivessem possuídas pelo esse espírito dessa pitonisa que se sentava sobre uma pele de piton, sobre uma pele de cobra, e ali ela fazia projeções para o futuro. E era muito comum nessa época em que Paulo se encontra na cidade de Filipos, não só na cidade de Filipos, mas em toda aquela região ali, era muito comum, tanto ali como no Oriente, era muito comum mulheres jovens, mulheres pobres, escravas, agricultoras, camponesas, serem possuídas por esse espírito de Piton, que eles chamavam de pitonisa. E esse espírito fazia com que essas mulheres adivinhassem, fizessem previsões, dissessem coisas da vida das pessoas, e tudo indica aqui que essa jovem que era possuída por esse espírito era também explorada pelos seus senhores, não só como escrava, mas também como pitonisa, porque ela cobrava para fazer as adivinhações, mas o dinheiro ficava com os seus senhores. E por amor ao dinheiro, eles exploravam aquela jovem. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. E eles exploravam aquela jovem. Vamos ver o que é que diz mais o texto. Que era possessa por um espírito adivinhador, um espírito de Piton, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, ela era uma grande fonte de lucro. Então, ela era preciosa para eles. E as mulheres que possuíam esse espírito, esse dom, digamos assim, elas tinham uma vida um pouco melhor do que as outras, porque eles davam certas regalias, tinham um certo status social, provavelmente eles davam a ela roupas boas, davam a ela uma boa alimentação, davam a ela joias, porque ela trazia para eles uma grande fonte de lucros. Porém, essa jovem era uma escrava dos homens e era uma escrava do inimigo. E isso era muito combatido entre os judeus. No Antigo Testamento, lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 31, o Senhor condena essa prática, ele condena quem consulta mortos, ele condena quem pratica mágica, ele condena quem pratica feitiçaria e ele condena quem pratica adivinhações. O Senhor avisa o povo que ao entrarem em Canaã, não façam alianças com esses povos. Porque, meus queridos irmãos, que existia naquela jovem era um espírito demoníaco. Aquilo que para eles parecia algo bom, na verdade era um espírito demoníaco, era um espírito maligno que adivinhava, e realmente adivinhava, irmão. Sabe por quê? Porque Satanás, junto com seus demônios, são invisíveis. E eles, diferente de nós que vivemos no máximo 100 anos, eles têm milhares de anos. Então eles têm muita experiência, eles veem as coisas e eles facilmente enganam, trazendo acontecimentos que já aconteceram, fazendo uma leitura corporal da pessoa e dizendo coisas que a pessoa quer ouvir. E isso esta jovem fazia. Olha o que é que diz o texto. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, gritava dizendo. Essa jovem passou alguns dias seguindo a Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, e ela clamava, ela gritava em alta voz atrás deles, e ela gritava e ela dizia algo. Ela passou a segui-los. A palavra seguir, no original que foi escrito esse texto, Lucas escreveu o livro de Atos em grego koiné, em grego, porque era como se fosse na época a língua universal. Como hoje nós temos o inglês, que é a língua universal, em todos os lugares que você for, você pode falar em inglês que as pessoas vão achar alguém sempre para lhe entender. Da mesma maneira, na época que no mundo conhecido, o grego era a língua universal. E Lucas escreve esse livro de Atos
no grego. E nesse grego, a palavra usada para seguir é katakalautel. Essa palavra, ela tem um significado mais poderoso do que simplesmente andar atrás, do que simplesmente ir atrás de uma pessoa. Essa palavra, ela expressa o seguimento de alguém na intenção de querer ser discípulo daquela pessoa, de querer se comprometer com o projeto daquela pessoa, com o mesmo projeto daquela pessoa. Essa palavra só é usada 2 vezes no Novo Testamento. Ela é usada para aquelas mulheres que seguiram Jesus da Galileia até Jerusalém no ato da crucificação. A Bíblia fala dessas mulheres em Lucas, no capítulo 23, versículo 55, também no livro de Lucas. Ele também quem usa essa palavra, daquelas mulheres que seguiam a Jesus. E ele usa essa mesma palavra que foi usada aqui para essa jovem que seguia Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E ela é usada somente essas 2 vezes, para essas mulheres que seguiram Jesus da Galileia até Jerusalém, no ato da crucificação, e aqui para essa jovem que passou a seguir a Paulo, a Silas, a Timóteo e a Lucas. Então essa jovem, ela, apesar de estar sendo oprimida por um espírito maligno, essa jovem seguia a Paulo com um desejo no seu coração de mudança. Ela seguia a Paulo com esperança no seu coração que a sua vida mudasse. E o interessante, quando ela segue a eles, ela, na sua boca, ela profere uma verdade. Ela diz, ela anuncia a todos o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então ela fica dias e dias anunciando isso. Só que uma verdade na boca do inimigo é misturado com uma mentira. Porque se Paulo permitisse que aquela jovem continuasse dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação, o que ia acontecer? Aquela jovem ia ter ainda mais crédito para as previsões que ela fazia, para as leituras do futuro que ela fazia daquele povo. Logo iam começar a dizer realmente o que ela diz é verdade, porque ela fala deste homem que tem feito grandes coisas aqui nesta cidade, e o que ela diz é verdade na sua boca. Então tenha muito cuidado, que muitas coisas fantasiadas com o nome de Deus, misturadas com o nome de Jesus, mas são coisas movidas pelo espírito de engano, pela mentira, são coisas diabólicas, demoníacas. Não saia atrás dessas coisas, atrás de visões, atrás de revelações, atrás de quem diz isso ou diz aquilo. A maior revelação que nós temos é as Escrituras, é a palavra de Deus. Aqui está contido toda a verdade que necessitamos para termos discernimento espiritual, para conhecermos o que é certo, o que é errado e para sabermos o caminho que nos anuncia a salvação, que é Jesus Cristo. Então tenha muito cuidado. Ainda nos dias de hoje, esse espírito que dominava a vida dessa jovem domina muitas pessoas. E muitos usam do engano, da mentira, fantasiado de verdade. Muitos até dizem: Deus me mostrou. Mas quando você vai para as Escrituras, não está de acordo com o que a Bíblia diz. Conheça a palavra de Deus. Paulo conhecia a palavra de Deus. E porque ele conhecia, apesar daquela jovem estar dizendo a verdade, e apesar daquela jovem seguir a Paulo com interesse de mudança, Paulo sabia que o que estava nela não era bom. O que estava nela era algo maligno. Apesar dela ir atrás deles. E ela ia. E a Bíblia diz que ela ia gritando. E essa palavra gritar nas Escrituras, ela é muito, muito presente, ela é muito recorrente, ela tem muitas vezes, principalmente no que se refere ao grito do pobre, ao grito do oprimido, ao grito do excluído, ao grito do aflito, ao grito do necessitado. Em Êxodo, no capítulo 22, do verso 21 ao 22, está escrito o seguinte: não maltrate a viúva nem o órfão, porque se vocês maltratarem a eles e eles gritarem a mim,
eu escutarei o grito deles, diz o Senhor. Então essa jovem grita e Deus escuta o grito daquela jovem. Apesar do inimigo estar usando a sua vida, ela era alguém que carecia de salvação e de libertação. Ela era alguém que era escrava duplamente, escrava do homem, tratada como um objeto, escrava do lucro que aqueles homens queriam, do dinheiro, e era escrava de Satanás, escrava de um espírito adivinho. Aleluia. Muitos gritos são registrados nas Escrituras. O grito do cego de Jericó, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos diziam: cala-te, ele não vai ouvir. Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu e diz: quem está me chamando, chama ele para cá, diz a ele que vem aqui. E Jesus chega para aquele cego e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor diz: vê. E no mesmo momento a Bíblia diz que ele viu e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Um outro exemplo de grito é a mulher cananeia. A Bíblia diz que ela vinha andando atrás de Jesus e gritando, e gritando, e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos dizem: Senhor, despede essa mulher para que ela pare de gritar, ela está chamando a atenção. E Jesus olha para aquela mulher e diz para aquela mulher: eu vim tão somente para as ovelhas de Israel. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz: grande é a tua fé, vai, e a tua filha está curada. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve o grito do necessitado. Deus ouve o grito do aflito. Deus ouve o grito, Jesus ouve o grito, até mesmo de uma jovem que estava possessa por um espírito adivinhador. E o texto continua dizendo que ela gritava. Paulo poderia ter, se fosse nos dias de hoje, os pregadores da atualidade talvez até estivessem dizendo assim: ela está me ajudando a pregar, Deus usa quem quer, Deus usou até uma jumenta, como a gente escuta tanta gente dizer isso, dizer que era Deus que estava usando, já que da boca dela saíam verdades. Mas se Paulo não tivesse repreendido aquele demônio, aquela jovem não teria sido liberta e os seus senhores ficariam ainda mais ricos e continuariam ainda mais a explorar a fé daquela jovem. Paulo tinha discernimento espiritual. Paulo conhecia a palavra de Deus e sabia que o que falava na boca daquela jovem não era de Deus. Precisamos ter discernimento, meus queridos. Precisamos conhecer a palavra e o Deus da palavra para sabermos enfrentar as situações que nos sobrevêm. Paulo poderia até ter deixado, ter permitido ela continuar. Podia dizer: está me ajudando a pregar. Mas na verdade, na boca dela era engano. Era uma maneira de seduzir o povo. Era uma maneira do povo dizer: ela fala a verdade. Realmente ela adivinha. Então, olha o que diz o texto. Isso se repetia por muitos dias. Ela passou muitos dias seguindo a eles e gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Dias e dias gritando essas palavras. Então Paulo, se indignando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo, reconhecendo que era um espírito maligno, ele repreendeu o espírito e na mesma hora o espírito se retirou e a jovem foi liberta. E a jovem foi liberta. O texto não diz que a jovem se converteu, mas muitos dos historiadores, quase todos, chegam a um consenso que por ela estar entre a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro, ela também se converteu. Continuou talvez sendo escrava dos seus senhores, mas ela agora
aleluia, era livre. Ela poderia até ser escrava fisicamente, mas o seu espírito era livre. O seu grito foi ouvido e o Senhor a libertou. Paulo repreendeu e ela foi livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a igreja de Filipe começa com uma mulher rica e a sua família, os seus empregados, os seus escravos. E agora, a segunda membra desta igreja é uma escrava que era possessa por espíritos malignos, mas que foi liberta porque ela encontrou Jesus. E quando encontramos Jesus, aleluia, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas e nós somos libertos. Que o Senhor Deus fale ao seu coração, que você tenha discernimento desta palavra, que você não diga que eu estou aqui a criticar algumas práticas, eu estou aqui lhe mostrando o que a palavra de Deus lhe diz, o que a palavra de Deus lhe ensina. E eu quero pedir você para depois pegar a sua Bíblia e ler Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao verso 12, que fala claramente o que é esse espírito adivinhador. E que o Senhor Deus te dê sabedoria para saber discernir os espíritos. E que você tenha o entendimento de buscar na palavra de Deus, na oração, no seu particular com o Senhor, a resposta para as suas petições. E não sair em busca de A, de B, de C ou de D, de E, seja de quem for. Irmã fulano de tal, irmão fulano de tal. O poder é do Senhor. É dele, e a palavra é essa aqui, que já foi revelada. Aqui contém todos os ensinamentos que nós necessitamos para saber o que fazer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo fale a você como ele falou ao meu coração. Que esta palavra, ela reproduza aí no seu coração e que você tenha o entendimento para entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas ela é revelada nas Escrituras. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa e sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.